Olá a todos, mais uma aula sobre a teoria dos jogos processuais penais. Vamos falar aqui sobre o dilema do prisioneiro, tá? Eu vou descer aqui para o material, a gente vê a definição, né, sobre o que seria o dilema do prisioneiro na teoria dos jogos. O dilema dos prisioneiros é um problema da teoria dos jogos onde existe a possibilidade de soma não nula através da cooperação mútua, ou seja, há a possibilidade de ambas as partes serem beneficiadas caso cooperem. Exemplo, colaboração premiada e confissão podem influenciar a resolução de casos criminais. Vamos lá. O que acontece aqui, galera? Vamos lá. Se a gente for ver, né, por doutrina propriamente dita, jurisprudência, pela lei, institutos como a colaboração premiada, institutos como confissão, não são considerados prêmios, tá? Mas aqui na teoria dos jogos, a gente aqui vai fazer uma conversa sem hipocrisia. A gente pode pegar aqui o caso lá da Lava Jato do Jorge Batista, que ele, no caso em concreto, ele fez a colaboração premiada e basicamente saiu ileso. A gente vê que ele ainda é um dos homens mais ricos do país. A empresa dele, a JBS Friboi, continua no auge, está muito bem na Bolsa de Valores, né? É muito bem recomendada por muitas corretoras, certo? E tem lucros exorbitantes. Ou seja, como a gente pode dizer que um cara que supostamente cometeu crimes gravíssimos e agora está livre, né, diante uma colaboração premiada? Como dizer que isto não foi um prêmio para ele? Pode ser que ele realmente tenha ajudado as investigações, mas entra na questão do dilema do prisioneiro. Ele poderia estar preso agora, talvez, poderia não estar no auge, né, do seu patrimônio se ele não tivesse feito essa colaboração premiada. Imagine agora para um caso até menor, duas pessoas são presas pela mesma infração penal, digamos assim. Um policial civil bota um dos acusados numa sala, o outro em outra, e aí começa a fazer a teoria dos jogos. Olha, se você confessar, se você entregar o seu amigo, você vai ter a pena de 2 anos. Um exemplo. Mas se ele não fizer isso, ele vai ter a pena de 5. Mas se o outro falar, ele vai ter a pena de 2, o outro vai ter de 5. E ele tem que confiar que no amigo não vai confessar, que não vai entregar, por exemplo. Sendo que se os dois ficarem em silêncio, talvez seja melhor para ambos, certo? Até porque cabe ao Ministério Público, o órgão acusador, né, futuramente, provar, né, que eles de fato praticaram um fato delituoso. Então, o dilema do prisioneiro é basicamente isso, né? Como é que ele vai lidar com certas situações práticas, né? Sobre o que é melhor para ele. Porque, por exemplo, ele entregar um amigo, ele entregar um colega, ele entregar um comparsa, pode ser a coisa mais antiética do mundo. Mas, juridicamente falando, ele pode ter o seu prêmio, certo? Então, tanto o delegado, o policial civil, o escrivão, o agente, eles também estão jogando a teoria dos jogos. Eles podem até não saber, mas o que eles estão fazendo é literalmente isso. A gente tem que entender, né, que o que a gente vem falando aqui é que todo mundo aqui é um jogador.
Todo mundo aqui está jogando, são pessoas. E, por exemplo, talvez nesse caso que eu tenha citado, é, os acusados ficarem em silêncio na atuação de um advogado criminalista seria melhor, certo? Talvez isso seria melhor, né? Claro, tudo depende do nível da acusação, né? Mas às vezes ali não tem tanta prova, eles precisam da prova testemunhal a todo custo. Você vai dar a prova testemunhal se eles não têm é, tantos indícios de autoria e materialidade? Então, essa é a questão do dilema do prisioneiro, né? Achar uma melhor saída, por exemplo, vai ter momentos que é melhor ele confessar o que fez. Às vezes as provas estão tão claras que você vai chegar para o seu cliente e falar, cara, confessa para ganhar uma causa de diminuição de pena. É isso, né? Então, o advogado criminalista ele sempre tem que pensar, de uma certa forma, o melhor para o seu cliente, né? O melhor para a vida dele, para a liberdade dele. E é basicamente isso: traçar a melhor estratégia, o melhor mindset defensivo. E o prisioneiro, né? Ele passa por diversos dilemas, né, morais e consonância com essas questões jurídicas, até, né, institutos jurídicos que podem premiá-lo, podem premiá-lo. E é basicamente isso essa aula, pessoal. Espero que tenha ajudado o próximo. Bons estudos a todos e até a próxima aula.